Tivemos também, só um minuto. Tivemos também a participação de colaboradores externos, né, nos nossos debates, e alternamos os direcionamentos dos encontros nas formas de rodas de conversas ou entrevistas. Pode passar, por favor. Aí podemos ver a arte de divulgação que nós usamos aí para divulgar inicialmente esse projeto. Pode passar. E agora podemos observar os títulos de cada encontro e as leituras que fomentaram reflexões juntamente com o uso dos filmes, séries ou documentários. No primeiro encontro, nós tivemos a temática aí de qual é o lugar do corpo nos intercâmbios entre o real e o virtual, e usamos o filme Jogador Número 1, o documentário Dilema das Redes e a série Black Mirror e Ctrl Z. No segundo encontro, tivemos como tema Minas do Futebol. Será que sua avó entende disso? Bora falar desse rolê. Usamos como base o documentário Minas do Futebol. E no terceiro, o tema foi os esportes representados na cultura nipônica, e não houve uma indicação muito específica para ele, foi um tema um pouco mais livre. Então, no quarto encontro, nós tivemos aí o Pode para Todos, e assistimos ao documentário Pode para Todos. No quinto encontro, Alfabetização Alimentar na Adolescência, as nuances entre alimentar e nutrir. Assistimos ao documentário Muito Além do Peso. E no último encontro, né, para fechar, nós tivemos como tema aí, Sob Pressão, o drama escolar coreano como representação da realidade estudantil, e usamos como base a série TH. Lembrando que nós sempre disponibilizamos, né, nos grupos de WhatsApp esses documentários e séries para que todos os participantes pudessem assistir. Pode passar. Bom dia, conseguem me ouvir? Sim, Tiago. Como já exposto pela Letícia, nossa metodologia, as nossas discussões, ela seguiu a uma temática que corresponde a cada um dos encontros. Então, no primeiro encontro, realizado no dia 1º de outubro, como vocês podem ver no banner de divulgação, nós introduzimos essa temática do corpo e das tecnologias a partir de um panorama histórico que aponta a trajetória do corpo humano rumo à artificialidade. Então, nós consideramos desde tradições filosóficas renascentistas até estudos mais atuais. Nós discutimos quais são os papéis exercidos pelas tecnologias em nossa sociedade, com questões que perpassam o uso das redes sociais e o movimento de mercantilização e, consequentemente, o desprezo ao corpo humano. Nós apontamos a apropriação do mundo virtual como fuga da realidade e os impactos desses movimentos na saúde física e mental dos jovens, com práticas, por exemplo, como o cyberbullying. Também nós pontuamos a influência da mídia na disseminação do ideal da obsolescência do corpo, assim como problemáticas atuais, como o capitalismo de vigilância e os algoritmos de controle. E a partir da interação dos participantes, conversamos também sobre a vida de aparência que é vendida nas redes sociais, a exposição exacerbada nos meios digitais, assim como outras questões pertinentes ao tema do nosso encontro. Pode passar. No segundo encontro, nós contamos com a colaboração da professora doutora em Educação Física, Cláudia Aleixo. Nós iniciamos as nossas discussões a partir das falas elegidas no documentário, como Letícia já citou na nossa metodologia, Minas do Futebol, que fala sobre os desafios enfrentados por meninas e adolescentes que adentram o universo do futebol, como, por exemplo, a falta do apoio da família, ao pontuarem que o modo como um pai lida com o filho que se interessa pelo futebol não é o mesmo quando comparado a uma filha, por exemplo. Nós discutimos o desrespeito da qual essas jovens são expostas, discutimos casos e situações desses jogadores terem sido xingadas durante partidas de futebol. Nós problematizamos a questão do gênero no futebol, desde a iniciação do esporte até a ocupação de cargos de comissão técnica e arbitragem. Por fim, nós discutimos as práticas que reforçam esses estereótipos de forma que, como mostra o documentário, há meninas que, ao ganharem bonecas de presente, retiram as cabeças das bonecas e transformam em bolas, justamente porque seus pais se recusam a comprar uma bola de futebol para elas. Pode passar.
Em seguida, no encontro realizado no dia 29 de outubro, nós contamos com a participação do nosso convidado, o artista plástico e fã também do mundo dos animes, o Rogério Novaes. E essa temática ela se mostrou muito desafiadora, porque ninguém da equipe executora até então se reconhecia como próximo desse universo temático. E a partir do texto norteador, nós conceituamos as diferenças entre animes e mangás, quais foram os contextos de surgimento dessas produções, discutimos a importância dos esportes para essa indústria e, principalmente, quais são os aspectos que ligam essas produções ao público infantil e juvenil. Nós apontamos o avanço dessas narrativas transmediáticas a partir do uso de multiplataformas de consumo, assim como o universo dos animes enquanto um mercado que atrai consumidores em várias partes do mundo. Esse foram um dos tópicos que nós discutimos nesse encontro. Pode passar. No quarto encontro, nós entrevistamos a Luísa Guizio Fiorese. Hoje ela é atual medalhista de bronze da Seleção Brasileira Paralímpica de Vôlei Sentado. E a partir das narrativas da convidada e do documentário Pódio para Todos, nós trouxemos reflexões sobre diversos aspectos sociais que englobam os processos de ressignificação corporal de uma pessoa com deficiência, como a exclusão, a marginalização, a estereotipagem, a negação de direitos básicos constituídos, as políticas de inclusão e acessibilidade, dentre outros aspectos. Nós discutimos como age o paradigma do capacitismo no dia a dia dessas pessoas. Outro ponto discutido também foi o modo como os discursos jornalísticos podem atuar de maneira prejudicial na representação das pessoas com deficiência, com a produção das narrativas vitimizadas, idealizadas, superficiais e generalizadas. Por fim, nós discutimos a importância da representatividade no meio digital e da construção de novos espaços sociais mais democráticos e, consequentemente, mais acessíveis. Pode passar. No encontro realizado no dia 17 de novembro, nós contamos com a presença da nutricionista e especialista em gestão e nutrição pediátrica Gleiciane Nunes. Inicialmente, a partir das problemáticas abordadas no documentário Muito Além do Peso, nós discutimos um panorama da obesidade infantil no Brasil. Então, nós trouxemos a visão de pesquisadores que apontam que estamos vivendo uma verdadeira pandemia de obesidade. Foi apontado as diferenças entre as práticas de alimentar e de nutrir, além da importância da infância para a consolidação de hábitos alimentares saudáveis. Outro ponto discutido foi sobre a educação alimentar, onde ainda, infelizmente, muitos pais e responsáveis não têm nível de instrução necessária para que a alimentação da criança e, consequentemente, do adolescente se dê de forma adequada. Por último, a nutricionista convidada fez uma fala desmistificando o pensamento de que comida boa é comida cara, e também sobre a necessidade do consumo consciente de alimentos industrializados e ultraprocessados. Próximo slide. E no dia 23 de novembro de 2020, nós finalizamos o nosso projeto com o nosso sexto encontro, onde contamos com a colaboração de uma professora da Universidade do Sudoeste da Bahia, a mestre em letras Luana Tibes. Nós discutimos o papel dos doramas, que são os dramas coreanos, no cenário cultural mundial, uma vez que essas produções agregam várias dimensões de várias outras culturas. Nós apontamos os aspectos que fizeram com que os doramas ganhassem repercussão em vários países, como no caso do Brasil, justamente por serem narrativas que versam sobre cultura popular, consumismo, desigualdades e, no caso que nós discutimos, sistemas educacionais. E nesse sentido, nós discutimos como a hierarquia entre os estudantes é abordada nas escolas sul-coreanas e nas escolas brasileiras e, assim, quais são os impactos dessas pressões na saúde mental dos alunos. Pode passar. Aqui as nossas considerações finais. A pandemia provocada pelo novo coronavírus, ela desencadeou e ainda irá desencadear uma série de desafios nos diversos setores da nossa sociedade. Nesse contexto, o sistema educacional ele precisou se realinhar às suas dinâmicas de modo a promover processos em rede, inclusive na educação básica. Assim, esse projeto ele nasceu num contexto de inúmeros desafios que encontramos diante do isolamento social, que é uma medida tão pertinente para evitar a propagação desse novo coronavírus.
E no formato extensionista, nos propusemos a dialogar sobre temáticas diversas, como vocês puderam ver, a partir de suas relações com as linguagens de filmes, documentários e séries, e poder, assim, contribuir com a formação crítica e reflexiva de jovens estudantes consumidores. A interface com a educação física se estabeleceu com discussões sobre corpo e tecnologias, futebol feminino, esportes representados na cultura nipônica e na cultura de animes e mangás, esporte paraolímpico, educação alimentar e a pressão enfrentada pelos estudantes a partir do drama escolar coreano. Nesse relato, nós compartilhamos a experiência com 6 encontros do grupo. De forma geral, os envolvidos destacaram que aquele espaço se constituiu um lugar democrático, no qual todos puderam expressar suas impressões a respeito dos assuntos tratados. As câmeras elas não foram ligadas, mas as participações ocorreram normalmente via chat e via microfone. De forma que a manutenção do projeto também foi algo sugerido pelo grupo dos participantes. Ao longo do período de execução, nós notamos a nossa transformação desde aspectos técnicos, de operacionalização, até de aspectos culturais. As educadoras, orientadoras, se atualizaram e se disponibilizaram a compreender os avanços tecnológicos associados à cultura juvenil. Já os estudantes bolsistas realizaram leituras sistematizadas e contribuíram com as demais atividades de planejamento e operacionalização dos encontros. Sendo assim, se tratando de um coletivo, nós construímos aprendizagem em um espaço que é para além daquele destinado às atividades curriculares. Próximo slide. Segue agora algumas de nossas referências. Nossos agradecimentos, então nós queremos deixar aqui nossos agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão do IFBA, pelo subsídio ao projeto, ao coordenador de extensão do nosso campus, aos organizadores desse evento pela oportunidade, às professoras orientadoras e os colaboradores externos do projeto. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Tiago. Parabéns pela apresentação. Vocês são estudantes da educação básica? Sim. Terceiro ano. Que chique, hein? Que chique. Então, gente, agora, quem já tiver perguntas, pode ir colocando no chat e tal. Agora vamos para a segunda apresentação, que é o trabalho Análise do Lazer nos PETs no ensino médio em tempos de pandemia em Minas Gerais, do Wesley Marques da Silva. Preparado, Wesley? Tranquilo. Então, bom dia a todos e todas. Espero encontrá-los bem. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar aí o pessoal do trabalho anterior. Excelente apresentação, ficou muito bom o trabalho realmente, parabéns. Saliento que é a primeira vez que eu trabalho com o Zoom, né? Eu sou acostumado com o Teams, com o Meet. Então, se eu tiver algum problema aqui, eu vou pedir socorro aqui para vocês. Vocês conseguem visualizar aí a tela? Sim. Sim. Tá. Deixa eu só tentar, então, minimizar aqui para colocar a apresentação. Bom, então, meu nome é Wesley Marques da Silva, sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de Ituiutaba. Estou aqui para representar a minha orientanda, Catiele Silva Dutra, que não pôde estar presente por conta de questões de trabalho. Essa pesquisa, ela é parte aí de uma iniciação científica que acontece na nossa unidade, em que a gente vai pesquisar, então, as questões do lazer a partir dos PETs de Minas Gerais. Ela é intitulada, então, como Análise do Lazer nos Planos de Estudo Tutorados do Ensino Médio, que são os PETs, em tempos de pandemia no estado de Minas Gerais. O slide passou? Passou sim. Beleza, muito obrigado. Bom, então, o objetivo da pesquisa foi analisar, né, como o lazer foi discutido no ensino médio em tempos de pandemia nos planos de estudo tutorados, que são os PETs,
no estado de Minas Gerais. Com o surgimento da pandemia, inicialmente na cidade de Wuhan, na China, no final de 2019, os governos eles se viram na necessidade de reorganizar as mais diversas searas do ser humano. Dentre essas searas, a gente pode citar, então, as questões das sociabilidades, né? Então, do distanciamento social que afetou direto aí o sistema educacional. E aqui em Minas Gerais, o governo de Minas Gerais também, né, se viu na necessidade de reorganização, então, do ensino. E essa reorganização, então, foi por meio do surgimento aí da necessidade de aulas online, por meio dos PETs, né, que são nada mais do que apostilas que o governo meio que trouxe engessadas para que os professores pudessem dialogar com os alunos esses conteúdos nas mais diversas disciplinas na educação básica. Dentre esses conteúdos, nós resolvemos pesquisar, então, o conteúdo da educação física e, em específico, o lazer, né? Então, como o lazer foi tratado nesses PETs. Tratou-se, então, de uma pesquisa de campo, com metodologia de uma pesquisa de campo, online, com linha qualitativa, né, que, segundo a Minaia, vai dizer que é um tipo de pesquisa em que a gente tenta entender os sentidos e os significados que são proponentes desse tipo de pesquisa. Com o método documental baseado no GIL, né, que é um tipo de análise onde você vai tentar entender documentos, analisar documentos, e o recorte para essas análises foi, então, os PETs, que são os planos de estudo tutorados, que nada mais são, conforme salientado anteriormente, apostilas disponibilizadas pelo governo de Minas Gerais para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos na educação básica. Bom, nós iniciamos, então, a construção desse artigo falando aí sobre um breve histórico do lazer. Então, a gente começa falando ali do processo de sociedade industrial, né, que é o processo de criação da máquina, de trabalho do homem, né, de dualização entre homem e máquina. A gente fala um pouco ali sobre o Lafargue, cita o livro do Lafargue, que é o Direito à Preguiça, né, que pensava-se, então, que com o surgimento da máquina, o homem teria momentos de lazer, e não foi isso que aconteceu na época, né? Surgimento também da questão do relógio, do tempo fracionado. Depois a gente fala sobre a discussão do lazer, seja no continente europeu ou então nos Estados Unidos, para a gente passar então para o processo de urbanização aqui no Brasil. Então, a discussão do lazer no Brasil, ela acontece por meio aí de 50 anos posteriores, em média, né, do que ela acontece ali nos Estados Unidos e também no continente europeu, muito por conta desse processo de industrialização. E aí a gente passa, então, a discutir, a partir de, então, desse processo de urbanização no Brasil, a gente começa a discutir, então, um lazer aqui no país, por meio da vinda do Dumas Edier, né, que é um sociólogo francês, que vai discutir o lazer por meio dos 3Ds ali, descanso, desenvolvimento e divertimento, né, desenvolvimento pessoal e social. Posteriormente, a gente faz um link com o Marcelino, né, que traz aí um conceito de lazer que ainda é utilizado contemporaneamente, né? O Marcelino, ele pega o conceito do Dumas Edier, que tem ali uma questão ainda funcionalista, né? E vai dizer que o lazer nada mais é do que uma prática, né? Uma vivência fruída, onde a principal nuance é a questão do caráter desinteressado, né? E é uma vivência que ela deve acontecer, então, no seu tempo disponível. O Marcelino, ele entende o lazer a partir de um tempo disponível e não de um tempo livre, por conta das coerções sociais. Então, o Marcelino, ele vai citar que a gente está linkado às questões das obrigações, sejam elas familiares, sociais, religiosas, de trabalho, e por isso, então, ele entende aí como um tempo disponível e não como um tempo livre. A gente dialoga também sobre os conteúdos do lazer, né? Faz um processo historicamente situado aí para falar dos 5 conteúdos do lazer do Dumas Edier, depois do de Camargo, que traz o 6º conteúdo, né, que é o turístico, e atualmente até a gente fala ali na contemporaneidade que tem a discussão do 7º lazer, do 7º conteúdo do lazer, perdão, por meio da Schwartz, né, que seria o virtual,
que a gente entende aí como um espaço onde é possível, né, se desenvolver os outros conteúdos do lazer, tendo como base aí, então, a conceituação de lazer do Marcelino. Também falamos aí no artigo as questões das barreiras do lazer, né, inter e interclasses sociais, e falamos também da importância, né, da educação para e pelo lazer no âmbito escolar. Peço desculpas aí se tiver um chorinho de bebê aí, mas é minha menininha aqui. Bom, e aí partindo para o processo de análise, a gente vai então pensar qual é a discussão que está sendo realizada aí nos PETs, né, nos planos de estudo tutorados que o governo disponibiliza na educação básica, em específico no ensino médio. Então, foram disponibilizados sete PETs, né, 7 planos de estudo, dos vários conteúdos, né, das várias disciplinas que compõem a grade horária da educação básica do ensino médio, mais um PET comemorativo de 300 anos de Minas Gerais e um PET avaliativo. No primeiro PET, o PET 1, não houve conteúdo para educação física. Então, nesse sentido, a gente não analisou esse PET porque ficou de cada professor, de cada escola, organizar esse PET. Então, não haveria como a gente analisar como um todo esse PET. Então, nós fizemos uma análise, então, de 6 PETs, mais o PET de 300 anos e o PET avaliativo, tentando entender como que acontecia, então, essas discussões voltadas ao lazer. Eu vou mostrar para vocês aqui, na setinha. Então, aqui, ó, na semana 3 do PET 4, é o único conteúdo que traz o lazer a partir do seu sumário, como foco principal, ok? Porque daí depois eu vou passar para o próximo slide aqui. Então, em nenhum momento aqui nos outros diálogos, nas outras discussões, não houve o trato da palavra lazer, né, enquanto sumário, né, para a gente tentar entender como que seria dialogado, então, o lazer a partir de ser titulado dentro desses PETs. Conforme vocês verificaram ali, foram disponibilizadas diversas temáticas para as aulas de educação física do ensino médio, né? Dentre elas, somente uma citou o tema lazer no sumário principal da disciplina, que eu, conforme mostrei para vocês aqui no slide anterior, na semana 3 do PET 4, que está disponível no quadro 1. Ao mesmo tempo, ao abrir o PET supramencionado, o eixo principal é o esporte, e o lazer é tratado somente enquanto tópico, né? Então, aí eu trago aqui no próximo slide aqui para vocês verificarem, não tentando diminuir a importância do trato, né, deste conteúdo aqui por meio do PET, né? Na discussão, né, de esporte e lazer, a gente só teve discussão, então, do esporte em si, né, que foi a participação feminina no esporte. Então, a gente não quis diminuir a importância desse conteúdo, mas a gente quis trazer que somente em uma oportunidade trouxe-se a palavra lazer, e a gente esperava que, o mínimo, houvesse uma discussão para chamar a atenção sobre esse tema tão caro e tão importante, né? A gente traz aqui, então, né, o que foi discutido, dialogado, a gente trouxe o sumário também. Não atente somente a essa situação, né? Em outros volumes, o lazer não foi tratado, então, como conteúdo principal, então, não esteve presente no sumário, mas ele apareceu em tópicos, né? Como pode ser exemplificado no cabeçalho aqui logo ao lado, né? No volume 1, na semana 1 do volume 5, né? Como pode ser exemplificado aqui. Então, ali em temas, né, traz tema, traz o eixo temático principal, que é aquele que está disponível no sumário, e em tópicos está ali, esporte, lazer e sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, o lazer somente apareceu na nomenclatura desses tópicos, né? Pois em nenhum dos PETs houve direcionamento para diálogos sobre a temática. Então, ou seja, seja como tópico principal ou seja como subtópico, o lazer ele só aparece mesmo na nomenclatura, né, desses PETs. Não há uma discussão aprofundada nesse sentido. Então, a gente observou que tanto no conteúdo direcionado ao lazer no PET 4 da semana 3, quanto em conteúdos que traziam em seu tópico a palavra lazer, não houve aprofundamento do assunto de modo a favorecer o conhecimento acerca do mesmo, nos seus conteúdos, conceitos, barreiras e vivências. Na fase de transição entre infância e vida adulta, né, que é onde os meninos do ensino médio se encontram,
O lazer deveria ser tratado para o jovem como um espaço privilegiado de práticas, símbolos e rituais na formação delinear de suas identidades, pois é nesse momento que há uma constante pressão de entrada em uma carreira de sucesso profissional, o que pode ser um fator limitador para o tempo disponível para o lazer, e acentuado pelo conformismo causado pelo desconhecimento de suas possibilidades não trabalhadas e desenvolvidas por meio de se educar para e pelo lazer. Nesse sentido, a gente acredita que esses materiais pedagógicos disponibilizados deveriam ter abordado a temática de forma mais enfática, uma vez que, conforme salienta o Marcelino, o indivíduo da educação, desculpa, o objetivo da educação no lazer é formar o indivíduo para que aproveite o tempo disponível da forma mais positiva. É um processo de desenvolvimento integral por meio do qual o indivíduo amplia seu conhecimento, sua relação de lazer e lazer com a vida. Com isso, a gente concluiu que o lazer nos pets, eles apareceram somente na nomenclatura e, portanto, não são tratados enquanto conteúdo e informação. Eles são embutidos sem a devida importância em outras temáticas. E, nesse sentido, eles deixam de formar um receptor que possa usufruí-lo enquanto direito constitucional por meio dos diferentes conteúdos em sua prática, assistência e significação. A compreensão do lazer, então, ela deve ampliar a vivência de suas possibilidades, mas para isso, inicialmente deve ser tratado e dialogado em espaços educacionais de formação não conformista. Para finalizar, em Minas Gerais, a gente ainda, algumas escolas, elas continuam no sistema híbrido, né? Então, com aulas online e presencial, apesar do governo de Minas Gerais ele já ter liberado a presença dos alunos por totalidade, né? Então, algumas aderiram, né? E outras não. Isso aí está vinculado às questões de casos, às questões principalmente da liberação dos municípios. Então, o que a gente espera que novas pesquisas surjam para discutir, dialogar sobre esses PETs, porque eles continuam sendo, mesmo posteriori à publicação aí do artigo, de mandar o artigo, eles continuam, os PETs, eles continuam sendo direcionados como a base a ser seguida, né, na educação básica, em específico no ensino médio, e eles continuam não trazendo ainda a discussão do lazer. Então, a gente pretende, com esse artigo aí, chamar a atenção sobre a necessidade de reformulação desses PETs, no sentido de trazer também essas discussões voltadas, essa discussão tão cara, né, voltada à questão do lazer. Na sequência aí estão as referências, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentação, coloco-me à disposição também para possíveis dúvidas, e é isso. Muito obrigado, Wesley, parabéns pela apresentação. Dois lembretes, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, é só ir fazendo a inscrição pelo chat, que daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. E uma notícia, né? Não sei se todo mundo estava ontem na mesa de abertura, mas o número da TEF, da revista Temas em Educação Física Escolar, a revista aqui do Pedro II, onde esses artigos vão ser publicados, já foi publicada ontem, né? Então, caso vocês queiram acessar os trabalhos completos, é só jogar lá no Google Temas em Educação Física Escolar, que vocês encontram a revista, é o número atual. Agora, o próximo trabalho é Projeto de Extensão Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, Possibilidades no Ensino Remoto, da Giovana Trotti. Preparada, Giovana? É meu e da Cíntia também. Sim, mas... Com a professora Michelle. Tá legal. Vou apresentar aqui. Consegui.
conseguem ver? Eu não estou muito acostumada com o Zoom. Sim. Sim, está aparecendo. Podemos começar, então? Pode Podemos. começar, Bárbara. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Giovana Trotti e, primeiramente, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, loira, cabelos compridos. Estou usando uma blusa preta no fundo com um espelho. Junto com a minha amiga Cíntia, vamos apresentar o trabalho intitulado Projeto de Extensão Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, Possibilidades no Ensino Remoto, orientado pela professora doutora Michele Fonseca. Quem somos? Nós fazemos parte do Projeto de Extensão Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, o PEFEP, que é vinculado à Escola de Educação Física e Desporto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FD-UFRJ, e é realizado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar, o LEPDEF, em parceria com professores de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O objetivo do nosso trabalho é apresentar e analisar as ações extensionistas que desenvolvemos remotamente no PEFEP durante o período de quarentena devido ao isolamento social decorrente da Covid-19. Nesse recorte, apresentaremos as temáticas lazer e esportes desenvolvidas em parceria com uma escola municipal da cidade do Rio de Janeiro, localizada na Ilha do Governador, entre os meses de setembro e dezembro de 2020, com as turmas de 8º e 9º ano do ensino fundamental. Todas as nossas ações são baseadas em um referencial teórico que considera a inclusão um conceito amplo, processual, infindável e dialético, englobando diversos marcadores sociais da diferença que vão para além da deficiência, como raça, gênero, sexualidade, etnia, religiosidade, diferentes características corporais, e entre outros, que são muito presentes, tanto na nossa sociedade, bem como no âmbito escolar. Para desenvolvermos as nossas ações, utilizamos de duas estratégias pedagógicas inclusivas, que são a diversificação de conteúdos, que consiste na utilização dos elementos da cultura corporal para ampliar nossas possibilidades de ações e conteúdos abordados, como também propor diferentes formas de conhecimento do corpo por meio de diferentes práticas, como jogos, lutas, danças, ginásticas e esportes, promovendo maiores chances de identificação e participação efetiva nas aulas, a fim de proporcionar ações mais inclusivas que contemplem a todos e todas, além de romper com o histórico majoritariamente esportivizante e tecnicista das aulas de educação física. Bom dia, meu nome é Cíntia, irei me audiodescrever. Sou mulher branca, com cabelos longos castanhos escuros e atrás de mim uma parede cor bege. Bom, a metodologia utilizada pelo projeto é a metodologia pesquisação, em que, segundo Tiolan, 2011, é a forma mais válida de um professor pesquisador interceder uma problemática social, utilizando sua própria prática, de forma a criar novos saberes e refletir sobre as possibilidades para a transformação da realidade. Bom, com o início da pandemia, o isolamento social, nós, integrantes do PEFEP, nos reunimos através de uma plataforma online para decidirmos o que fazer quanto às ações do projeto na escola. E definimos que seriam realizados encontros semanais, junto com as professoras da escola, para que possamos discutir e planejar as atividades das turmas do 6º ao 9º ano, projeto Carioca e PEJA. E concordamos também, coletivamente, inclusive com os estudantes, em tematizar um conteúdo a cada 2 meses, para evitar que eles sejam sobrecarregados e, assim, possibilitar maior participação dos estudantes nas aulas. E aqui nesse trabalho, nesse relato de experiência, alguns relatos foram captados do Diário de Campo das Extensionistas. Pode passar, por favor? Sim, eu posso interromper só um minutinho, por favor?
voltar aqui, que eu esqueci de falar sobre o ensino colaborativo. Eu estou conseguindo voltar. Mas o ensino colaborativo, que é a segunda estratégia pedagógica, consiste numa forma de ensino em que todos os envolvidos façam parte da criação, desenvolvimento e aplicação das atividades, de uma forma horizontal e sem hierarquização. Isso. Ah, eu não estou conseguindo passar. Passou. Então, com a quarentena, né, percebemos a dificuldade dos estudantes de se adaptarem às atividades de lazer, que aí eles foram limitadas, né, por conta do isolamento e, consequentemente, se sentiam sobrecarregados. Com isso, decidimos coletivamente tematizar o lazer para possibilitar esse momento de escuta e de melhor entendimento sobre a maneira que estavam lidando com o tempo ocioso. Em um primeiro momento, através de um encontro síncrono, os estudantes puderam compartilhar conosco o que eles entendiam de lazer, né, e que eles têm feito em seus momentos livres. Pode passar, por favor. E aqui temos 2 relatos deste encontro síncrono, em que uma estudante do 9º ano relatou que em seus momentos de lazer gosta de jogar Free Fire, tirar fotos, brincar na rua e dormir. E um estudante do 8º ano que relatou aproveitar seus momentos de lazer para brincar com seus animais de estimação. Pode passar. Em seguida, foi exibido um vídeo criado pelos integrantes do projeto, que tratava o conceito de lazer e sua importância, sendo um direito presente na Constituição Federal de 88. E esse vídeo foi disponibilizado também para aqueles que não puderam estar presentes de forma síncrona. E após esse vídeo, os estudantes compartilharam conosco também que eles não sabiam que se tratava de um direito constitucional. E a partir disso também iniciou um debate sobre os locais de lazer do Rio de Janeiro, quais eles já foram, o que os impediu de ir. E a principal devolutiva foi sobre a democratização do acesso a esses locais, né? Sobre a dificuldade deles terem esse acesso a esses locais por conta de altos custos com transporte público, alimentação, em alguns casos com entrada, né, que não é gratuita. Pode passar. Bom, esse relato exemplifica um pouco do nosso debate, que um estudante do 9º ano contou que ficou chocada com o valor de uma garrafa d'água no passeio que foi, da escola, né, no Pão de Açúcar. Já um outro estudante diz que, às vezes, é difícil frequentar, mesmo os locais sendo gratuitos, como praias da Zona Sul, por exemplo, pois precisa pegar mais de um transporte para chegar, a família é grande, precisa gastar com alimentação, porque na Zona Sul, área nobre, as coisas são mais caras e, por isso, eles se sentem mais limitados a ter acesso a esses locais. Pode passar, por favor. Bom, e como atividade foi proposto aos estudantes que eles registrassem e enviassem para a gente o que eles gostam e o que eles têm feito em seus momentos de lazer. E como forma de ampliar as possibilidades de participação, né, sugerimos diversas formas de envio, como vídeo, texto, foto, desenho, e como incentivo, nós, integrantes do projeto, também fizemos um vídeo contando nossas atividades de lazer durante a quarentena, e enviamos para eles. E tivemos retornos como vídeos em que os estudantes disseram que gostam de jogar bola, vôlei, futevôlei, e textos, fotos em que disseram também gostar de escrever histórias, assistir séries, entre outras atividades. Pode passar. E para a tematização do tema lazer, organizamos um aulão que contou com a presença dos estudantes de todas as turmas, alguns responsáveis, docentes e nós, integrantes do projeto. E durante esse aulão foi exibido um vídeo criado pelos integrantes do projeto também, que ilustrava os locais de lazer da cidade do Rio de Janeiro, né, para que pudéssemos debater sobre a democratização do acesso a esses locais, que foi uma questão importante que surgiu ao decorrer das aulas. E no aulão perguntamos a eles como eles se sentiam frente aos acessos a esses locais apresentados. E eles concluíram que muitos locais não são acessíveis, mesmo sendo gratuitos, né? Principalmente pelo fato de muitos locais de lazer da cidade do Rio de Janeiro que foram apresentados serem localizados nas áreas nobres da cidade, fazendo com que haja um
com alto custo com transporte e alimentação. E sendo o principal objetivo do projeto a minimização de exclusões, se esses estudantes estão sendo privados desse direito, que é, além de tudo, institucional, cabe a nós possibilitar a eles esse momento de criticidade e reflexão, né, quanto aos seus direitos, deveres e inclusão social. E, em segundo momento desse aulão, aproveitamos para apresentar em vídeo o retorno dos estudantes, referente à proposta anterior, né, que pedimos para que eles enviassem um registro das atividades de lazer deles. E o aulão, interessante, assim, iniciou e encerrou com a apresentação de uma estudante que tocou e cantou, que aproveitamos para convidá-la para se apresentar, pois foi uma estudante que relatou gostar de tocar violão e cantar nos seus momentos de lazer. E assim ela fez. Pode passar. Então, como a segunda temática para esse período, escolhemos os esportes. E com o objetivo, na primeira atividade, no primeiro momento, tivemos o objetivo de entender o conhecimento prévio dos estudantes sobre esse tema. Então, pedimos a eles que respondessem a pergunta: o que vem à sua cabeça quando vê a palavra esporte? E utilizamos a plataforma Mind Matter a fim de criar uma nuvem de palavras colaborativa para ajudar no desenvolvimento dessa atividade. Em seguida, propusemos um debate acerca dessa nuvem que foi criada, onde identificamos como principais pontos do debate a diferenciação entre esporte e jogo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e a importância da diferenciação entre esporte na escola e esporte da escola. Após o debate, criamos uma nuvem de palavras, uma outra nuvem de palavras baseada na mesma pergunta: o que vem à sua cabeça quando vê a palavra esporte? Onde, após uma breve análise entre as duas nuvens, pudemos identificar a diferenciação entre elas, bem como a compreensão deles, dos estudantes, acerca da temática e do conceito a partir de palavras que apareceram na segunda e não apareceram na primeira, como competição, institucionalizada, Paralimpíada e regras. Então, no terceiro momento, para a próxima atividade, utilizamos a ferramenta virtual Padlet para criar um mural colaborativo, em que propomos aos estudantes que trouxessem uma definição a respeito do conceito de esporte como uma forma de incentivo ao protagonismo dos estudantes, já que eles, de forma independente, formariam a criação desse mural com um conceito que eles achassem mais prudente. Em seguida, como o aulão da temática lazer foi um sucesso, decidimos repetir com a temática esporte também. Nesse aulão, realizamos duas dinâmicas lúdicas. A primeira foi palavra geradora, com a temática esporte, em que a primeira letra da palavra inicial deve ser a letra inicial da palavra seguinte, e assim sucessivamente, sempre dentro da temática. Então, a primeira palavra dessa dinâmica foi esportes. Em seguida, foram ditas palavras como surf, atividade, luta, esgrima, ordem, malhação, Olimpíada, lançamento de dardos, abdominal, entre outros. Na segunda atividade, fizemos um quiz com uma retrospectiva geral de todas as temáticas e atividades realizadas ao longo do ano. As perguntas e as alternativas eram ditas por um extensionista mediador e os estudantes respondiam com um papel mostrando para a câmera ou então fazendo números com os dedos referente às alternativas, ou respondendo pelo chat, para assim que a gente pudesse alcançar uma maior participação de todas e todos. Sobre o lazer, perguntamos em que local está registrado o lazer como um direito do cidadão e qual apresentação artística tivemos no aulão da temática. Sobre esportes, demos algumas alternativas sobre quais esportes possibilitam a participação de pessoas com deficiência e a principal diferença entre esporte e jogo. Antes do término do ano letivo, tentamos não deixar de realizar uma ação que era muito bacana já realizada no presencial, que é a Mostra de Talentos, mas dessa vez realizamos ela de forma virtual. Então, sugerimos para a mostra uma produção individual ou em grupo, em que os estudantes mostrariam um pouco dos seus talentos
e a forma de apresentação seria do jeito que eles desejassem. Os temas foram debatidos e escolhidos previamente junto aos integrantes do PFEP para o acompanhamento do processo de criação. Então, por fim, tivemos excelentes apresentações, como flauta, criação de jogo digital, poesia, desenho, dança, apresentação de maquiagem, apresentação de judô, e entre outros. O evento durou 2 horas e contou com a presença de 53 participantes, o que nos motivou demais frente à dificuldade de participação efetiva dos estudantes com o ensino remoto. As considerações finais, trazemos que o objetivo do nosso trabalho foi relatar as ações do projeto frente às necessidades do ensino remoto devido à pandemia do coronavírus. Então, nesse contexto, foi possível construir juntos novas formas de trabalhar os conteúdos sob a perspectiva do ensino colaborativo que o projeto se fundamenta, corroborando para uma escola realmente em processo de inclusão, em que os saberes oportunizam resultados construtivos para todos os envolvidos. E durante as ações foram desencadeadas discussões que possibilitaram a troca dialética de saberes entre educador e educando, além de também ter proporcionado momentos de reflexão sobre como tornar os encontros mais acessíveis e menos cansativos a partir de sugestões vindas dos próprios estudantes sobre as atividades e dos relatos de experiências vividas na quarentena. O projeto também reconhece as dificuldades dos estudantes e ressalta a importância do acolhimento e pertencimento deles em relação à escola nesse momento de distanciamento social. E, com isso, priorizamos os relatos e sugestões dos estudantes durante nossas ações, a fim de abrandar as complexidades desse momento tão difícil que é o ensino remoto. Algumas das referências que utilizamos: as nossas redes sociais. E muito obrigada. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Cíntia. Parabéns pelo trabalho. Agora, vamos passar para o nosso último trabalho, que é Em Exclusão no Ensino Remoto, um saber de experiência, da Bárbara Souza Martelo, também do Arlindo e Renata. Gente, eu só não sei parar de apresentar aqui. Desculpa. Eu tiro para você, Giovana. Obrigada. Só para lembrar que o chat, a inscrição para perguntas pode ser feita pelo chat aí durante essa apresentação, e eu vou anotando aqui. Com você, Bárbara. Bom dia a todos e todas. Alguém disse mais cedo aí que não costuma trabalhar com o Zoom, embora eu use-o, também nunca apresentei, então vou tentar aqui colocar. Está aparecendo aí? Assim, perfeito. Beleza. Bom, meu nome é Bárbara, né? Sou branca, de cabelos lisos até a altura do ombro. Vou apresentar esse artigo aí que a gente produziu com o título de Em Exclusão no Ensino Remoto, um saber de experiência. Ele foi escrito junto com a Renata dos Santos e o Arlindo Fernando Paiva de Carvalho Júnior. É um relato, né? Não estou conseguindo passar, passei demais. Tá. É um relato de experiência, né? E aí a gente se baseou no autor espanhol, La Rosa Bondia, que diz que se o experimento é genérico e a experiência, Bárbara, desculpa, é singular. É porque a Giovana ainda não conseguiu tirar, desculpa te interromper, eu vou tirar de todo mundo, aí você compartilha para ficar só para você. Algumas pessoas estão vendo a Giovana, outras a Bárbara. Aí você põe de novo, desculpa te interromper. Tudo bem. Compartilha de novo, né? Sim. Quero ver se eu consigo assim.
Então, aí no slide a gente tem uma citação, né, do La Rosa Bondia sobre o saber de experiência. Ele diz: se o experimento é genérico, a experiência é singular. Se o experimento é repetível, a experiência é irrepetível. Sempre há algo como a primeira vez. Então, a gente faz esse relato aí, as reflexões sobre o relato, entendendo que é uma experiência daquele contexto, daquele momento, e que ela não seria repetida de forma alguma, né? Não aconteceria novamente da mesma forma, de forma alguma. Estou passando perrengue para passar o slide, calma aí. Não sei qual foi. Ah, passei. Então, para começar, o contexto, né, dessa experiência, né, no Rio de Janeiro, durante o ano de 2020, numa escola particular da Zona Norte, durante o início, né, a parte inicial dessa pandemia a qual fomos colocados, fomos inseridos, né, repentinamente, do Covid-19. E uma dinâmica, né, sobre o debate, né, sobre a saúde, sobre a economia, a política, que se deu aí nessa realidade de cuidar da saúde do povo, da população, sem afetar a economia e a política grandemente envolvida, né, como nós podemos participar aí desse contexto geral. Então, se tratando de uma escola particular, né, a economia e a cobrança em torno desse capitalismo, né, foi marcante também, né? E aí os decretos do Estado do Rio de Janeiro, que suspendiam as aulas presenciais, né, suspendiam os trabalhos, né, então, trabalho e educação remota por 15 dias inicialmente. E aí o relato começa exatamente no dia 13 de março, né, quando esse decreto institui esses 15 dias de quarentena, esse isolamento social, após uma manhã de aula, né, presencial. E durante esses 15 dias foi utilizada uma plataforma, né, que já tinha alguns conteúdos de outras disciplinas, né, como corriqueiramente acontece, a educação física não tinha um conteúdo de apostilas como nas outras disciplinas, e foi estabelecido pela coordenação da escola que fossem enviados alguns conteúdos de forma a manter o contato com os alunos, de forma a estabelecer alguma movimentação dos alunos em relação a durante esse momento, né? A partir do final de abril, algumas aulas síncronas começaram a acontecer. Então, inicialmente, esse conteúdo era enviado através de vídeos, textos, as outras disciplinas, capítulos, né, a ler das apostilas. E, a partir do final de abril, começaram a acontecer algumas aulas síncronas, mas de forma parcial. Eram somente algumas disciplinas em alguns períodos do dia. Então, não era todo o horário escolar, né? Eram só em alguns momentos, e algumas disciplinas, o que reforçou aí uma hierarquização das disciplinas, dos conteúdos, né? E a gente sabe que, normalmente, a educação física não está privilegiada aí nesse assunto, e continuou a educação física sendo de forma assíncrona, através de vídeos, de textos, etc. A tecnologia, né, nos limita a acessibilidade dos conteúdos e dessa troca. Então, essa parte também foi reforçada no relato, né, principalmente porque a plataforma só permitia envio de texto, então os alunos só podiam se manifestar através de textos. Depois foi liberada alguns foto, né, prints, etc., mas era somente uma imagem e de qualidade geralmente muito ruim. Então, a tecnologia limitava muito a acessibilidade, além da aula ainda ser assíncrona, né? Não ter o contato ali com os alunos. Isso era um outro ponto destacado no relato, essa falta de contato com os alunos, né? Essa falta de interação com os alunos. O relato também destaca que a educação física não
costuma buscar, na maioria do tempo, não costuma buscar momentos de estar sentado no computador, por exemplo, como foi para ter essa interação. Então, para o aluno, para a aluna ter interação com o professor, isso acontecia através de atividades no computador. E isso fazia com que o aluno tivesse que sentar, né, ficar ali no computador respondendo à atividade. E essa divisão, né, essa relação se prejudicou, né? A parte da educação física prática, ativa, foi prejudicada por isso. E isso era uma preocupação, visto o sedentarismo ter aumentado ainda mais na pandemia, né? Até por conta de sair menos de casa, essa questão do isolamento social, principalmente na parte inicial da pandemia, aumentou essa questão do sedentarismo e havia a preocupação aí do profissional de não manter esses estudantes por mais tempo no computador. E aí começou a se enviar atividades que eles tivessem que sair do computador, fazer alguma atividade e enviar um retorno, uma resposta sobre essas atividades. Em determinado momento foi determinado que o WhatsApp poderia ser disponibilizado para os alunos e, mesmo assim, não havia muita manifestação dos alunos, né, de uma forma geral, não somente da educação física, mas eram contatos extremamente pontuais. A plataforma possibilitava aí que tivesse um relatório das visualizações, né, do material enviado pelos profissionais, e ficava aquela dúvida de quem não visualizava, por que não visualizava, né? Não havia essa informação. Foi sabido em alguns momentos, né, de mortes na família por conta da Covid, de casos de depressão, de outras doenças sérias e internações, mas isso não contemplava o todo dos estudantes que não estavam visualizando os materiais. E aí fica aquele sentimento angustiante de como promover a inclusão, né, sem ter acesso à necessidade real de cada indivíduo, né, já que no presencial há essa interação direta do diálogo, de estar olhando, observando o estudante, né, de dar suporte ao estudante, e esse suporte do estudante em casa, sem um contato direto com o professor, sem um contato frequente com o professor, quem estaria dando? Os pais, os responsáveis, estão dando esse suporte ou não? Por que essa dificuldade em visualizar, em completar a tarefa? Né? O que estava faltando ali para auxiliar esse estudante a realizar essa interação? A partir desse relato, a gente desenvolveu aí, parou para fazer algumas reflexões, né, sobre esse processo educacional, ao qual fomos inseridos de forma abrupta, né? Sabemos que é um processo que vinha acontecendo, né, da educação virtual, desse auxílio das plataformas virtuais, vinha crescendo naturalmente, mas que nós fomos jogados lá dentro por conta da pandemia. E essa difícil aí, relação da inclusão com a exclusão, o quanto a gente tenta incluir e o quanto esse processo foi excludente, né? E aí alguns pontos de angústia principais, né? A falta de tempo e disponibilidade para realizar um planejamento participativo que pudesse dar voz a todos, voz aos estudantes, voz aos profissionais. Então, essa inclusão ficou extremamente prejudicada porque isso não foi possível, né? Principalmente aí se tratando de uma escola particular, né? É uma determinação de direção e coordenação a qual todos acabam tendo que acolher, né? A falta de autonomia do professor, isso também reforçado por essa questão, né, da determinação sobre a forma de interação e a ferramenta a ser utilizada. Então, inicialmente era somente a plataforma, somente através de vídeos e textos, e não outras ferramentas que pudessem estabelecer um contato maior com os alunos, né? E essa hierarquização, né, das disciplinas e dos conteúdos que geralmente não privilegia em momento algum a educação física.
E a falta de capacitação profissional dos professores, através de uma formação continuada que apresentasse e estimulasse aos professores promover, né, aulas significativas e acessíveis através de tecnologias. Coisa que todos nós, né, uns mais rápido, outros mais devagar, fomos aprendendo durante esse período aí de pandemia, né, vendo outras plataformas, outras ferramentas. E aí as dificuldades relatadas, como utilizar as 3 dimensões dos conteúdos, né, baseados em COL, da questão do atitudinal, procedimental e conceitual, como utilizar as 3 que eram utilizadas pelo profissional antes, né, da pandemia, eram na aula presencial ali na escola, era bem utilizado. Como manter práticas inclusivas sem ter contato e acesso à necessidade de cada estudante, que muitas vezes não tem autonomia, dado as suas particularidades, né? E o que reforçava mais ainda isso era a falta de contato com os responsáveis, né? Que pudessem dar esse feedback do que era necessário ou do que era possível eles ajudarem. Então, a gente produziu esse artigo, né, esse relato, com base nessas angústias e dificuldades, né, relatando o aumento das situações de exclusão, pontuando o direcionamento não democrático quanto à interação com o estudante, que foi extremamente limitante, né, e a falta de capacitação, dependendo aí exclusivamente do profissional, né, um ensino limitado, padronizado e excludente, que é reforçado por essas plataformas de conteúdo, né, não somente para a educação física, mas para todas as outras disciplinas, mas que limita, né, extremamente o processo educacional. Reforçamos que é uma narrativa não geral, é um saber de experiência específico daquele momento, daquele contexto, daquele tempo, e que, ainda assim, buscamos por uma educação física digna, ética, plural e inclusiva, que desconstrua esse momento, né, e gere novas experiências, novos saberes de experiências, que busquem mais essa educação física. Essas referências são somente as utilizadas aí no slide, o artigo completo, o texto completo tem outras referências, e aí, como foi colocado aí, já está disponível para todos acessarem. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Agora, vamos abrir para as nossas perguntas. Lembrando que quem quiser se inscrever, pode colocar aí no chat inscrição e a gente abre o seu microfone para você fazer a pergunta. Enquanto ninguém se inscreve, eu tenho algumas questões aqui. Eu tenho 2 perguntas de lá para o primeiro grupo, Letícia e Thiago. Eu não sei se faço as 2 ou... Vou fazer a primeira, que é mais simples, caso sobre tempo eu faço a segunda, que é um pouco mais complexa, assim. Eu queria saber de vocês, eu vou fazer uma para cada um e depois a gente abre para vocês responderem, né? Letícia e Thiago, como vocês fizeram a seleção dos materiais, né? Dos filmes, séries, documentários. Se foi vocês que fizeram essa seleção ou se foi discutido junto com os participantes do projeto? Para o Wesley, eu também tenho uma pergunta. Eu não conheço o que são os PETs, né? Eu nunca vi. Aí eu queria saber quem são os autores desses documentos? Se são os próprios professores da rede ou se a rede chama ou contrata algum grupo para poder formular esses documentos, esses PETs, né? Para a Giovana e para a Cíntia, eu achei muito interessante o trabalho de vocês. Eu também tenho algumas perguntas, mas uma que eu fiquei aqui me perguntando é se vocês já planejaram como vão acontecer as atividades agora com o possível retorno presencial, se vocês já pensaram sobre isso ou não. E para a Bárbara, né, que é a única experiência de uma unidade particular, né, que tem peculiaridades bastante diferentes, né, algumas pressões que nas instituições públicas não temos, né.
Bárbara, ouvindo o seu relato, é Fundamental 2, né? Eu trabalhando com ensino médio, eu tive alguns relatos assim que me surpreenderam. Não sei, eu fiquei refletindo muito sobre isso. Que os estudantes, eles falaram assim, professor, esse negócio de aula pelo computador, não sei o quê, é difícil pra caramba, mas vou te confessar que a educação física eu estou gostando mais assim. Porque a gente faz umas discussões diferentes, a gente não precisa ficar correndo na quadra. Eu queria saber se isso também apareceu com você ou foi uma peculiaridade dos meus alunos aqui no CP2 ou ensino médio. Eu queria se a gente pudesse trocar um pouco sobre isso. Podemos começar as respostas? Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim. Então, em relação à escolha, né, dos materiais que a gente utilizou basicamente cada encontro artigos e algum material audiovisual, assim, algum filme, algum documentário, alguma série. Os artigos, na imensa maioria, foi selecionado pelas orientadoras. Então, cada encontro, nos encontros de planejamento, elas passavam esse artigo para a gente lia e discutia. E, em alguns casos, também, os participantes que a gente convidava, eles davam algumas indicações de alguns artigos e a gente também fazia a leitura e a discussão. No caso das séries, dos filmes e dos documentários, as orientadoras, elas também chegavam para a gente com as sugestões e também no decorrer das discussões, a gente também fazia sugestões. Então, a gente chegava com os materiais referenciados pelas orientadoras, no caso dos artigos, e a gente também podia fazer contribuições e dar indicações também de documentários, filmes e séries que a gente conhecia. Nós, né, a gente enquanto bolsista, eu e a Letícia. Legal. E, por exemplo, indicações dos estudantes que participavam, a gente pedia no próprio encontro. Wesley? Bom, Felipe, conforme eu salientei na apresentação, os PETs, eles foram 7 PETs, né, que são os planos de estudo tutelados, mais um PET avaliativo e um PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. O primeiro PET ficou como encargo do próprio professor de educação física da escola, né? Então, ele não foi um PET geral, porque ele não veio o conteúdo educação física, certo? O restante dos PETs, eles foram produzidos pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, eles vieram prontos, né, pré-estabelecidos, e os professores tinham que dialogar por meio desses PETs. Então, assim, eles vieram meio que engessados e havia um diálogo a partir deles. Ok? Mas tudo já pré-determinado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Só o primeiro que não. Ok? Legal. Agora, Giovana e Cíntia. Olá. Então, o ensino presencial já voltou agora aqui no Rio, tem um tempinho. E, na verdade, a escolha das nossas atividades se dão através de reuniões semanais. Então, a gente se encontra semanalmente e, de forma coletiva, a gente decide as atividades que serão passadas, as temáticas que serão passadas, de acordo com as demandas que a gente vê trazidas pelos estudantes. Então, agora, com esse retorno, nós, extensionistas, não podemos estar na escola ainda. Só as professoras regentes mesmo. Então, elas trazem a demanda para a gente, o que está acontecendo na escola, tudo que está acontecendo, quais as necessidades, e juntas a gente define o que vai ser passado, qual atividade vai ser melhor. Às vezes a gente também, de forma a acolher melhor os estudantes, a gente faz através de Google Formulário, perguntas de como eles se sentem mais acolhidos, quais tipos de atividades eles se sentem mais à vontade, e dentro do retorno deles, a gente monta as melhores atividades para serem desenvolvidas, bem como as temáticas também. Muito bom. Agora, Bárbara. Então, Felipe,
acontece também, né, de alguns preferirem o teórico, o computador, para fugir aí da prática. Mas, de forma geral, e principalmente no ensino médio, né, no fundamental, isso acontece um pouco menos. Mas, de uma forma geral, todos, e aí já trazendo para 2021, todos estavam sentindo muita falta da prática. E aí eu tenho costume muito de, no último bimestre do ano, colocar em alguma avaliação ou fazer algumas perguntas para ele do que eles acharam, né, de algumas coisas. E muitos mesmo me relataram o como estavam sentindo falta da prática ou como ainda sentem falta da prática, né? Então, muito mais do que esses aí que preferiam o computador, gostaram, né, dos debates, dos assuntos, dos aprendizados, mas que estavam sentindo falta, assim, da prática, do momento ali de brincar, de fazer atividade física mesmo, na prática, saindo do computador. Isso foi muito maior em quantidade da minha experiência do que os que estavam preferindo ficar no computador. Mas sempre tem, ainda mais no ensino médio. E aí, Diogo? Aí, a gente tem 2 inscrições aí no chat. Tem a Aline, que quer perguntar para o Wesley. Se ela quiser fazer a pergunta aí, fique à vontade. E também tem a Natália, que não disse para quem. E depois que elas fizerem, eu complemento com as minhas perguntas também. Gente, posso fazer só um adendo rapidinho na minha resposta? É que Com certeza. a Bárbara falou agora um pouco dessa falta, a falta que eles estão sentindo da prática, e aqui no Rio, quando voltou presencial, a educação física não podia, tinha que manter um mínimo de distanciamento social ainda, né? Então não podia, não era qualquer atividade que a gente podia fazer. E isso foi muito difícil para conseguir manter os estudantes ali, porque eles queriam, tipo, na aula de educação física, né, eles queriam era correr, todo mundo aglomerar, ficar junto na hora. E foi bem difícil, a gente, com um aperto no coração, conseguir manter as aulas com certo distanciamento e manter eles atentos também, porque eles queriam se soltar, né, ali nessa volta a essa realidade que é tão boa, né, do ambiente escolar. Enfim, só queria ressaltar isso. Obrigado. Antes das meninas fazerem a pergunta, então, já que é para o Wesley e para a Bárbara, eu vou fazer aqui uma pergunta para o Tiago e para a Letícia sobre o conteúdo que eles trouxeram de um dos encontros falando sobre esporte e cultura nipônica aí. Como é que isso se desenvolveu? Porque a partir sei lá, de uma experiência que eu tive com anime durante a pandemia com os alunos, eles trouxeram, na verdade, isso. Agora que a gente voltou, eu estou conseguindo trabalhar com eles vôlei a partir desse anime que foi comentado lá durante as aulas remotas. Eu queria saber como é que esse debate aí se desenvolveu nesse encontro. E para Cíntia e Giovana, vocês trouxeram aí uma proposta pedagógica de ensino colaborativo, né? Eu acho que um dos maiores desafios, assim, uma das maiores dificuldades foi isso, porque o ensino ficou muito picotado, né? Eu tive muita dificuldade de ter contato com os meus alunos da rede, assim, eu não conseguia ter contato com os alunos. Eu tive uma super dificuldade para isso. Eu queria saber como é que vocês conseguiram esse contato, como é que vocês conseguiram elaborar uma aula síncrona. Acho que seria meu sonho da vida. Porque a maioria dos alunos não tem acesso e não tem acesso no horário que precisa. Eu tinha muita coisa de aluno, depois que eu consegui o contato deles pelo WhatsApp, a maioria só me respondia pelo contato dos pais no final do dia. Então, essa dinâmica de vocês aí, eu fiquei muito curioso de como ela se desenhou. Antes de vocês responderem, eu vou abrir para a Aline e para a Natália também fazerem as perguntas delas, por favor. Olá, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, Aline. Bom dia.
Gostaria de parabenizar todos que apresentaram o trabalho. Eu sou autora, né, do primeiro trabalho, fui orientadora do Tiago e da Letícia. Mas a minha pergunta agora vai para o Wesley. Eu quero saber se ele tem interesse de continuar pesquisando esses documentos, né? Porque várias secretarias publicaram documentos norteadores para os professores atuarem nesse período de ensino remoto. E aí eu queria saber se ele tem intenção de seguir com esse objeto de estudos e fazer leituras, análises, interpretações de outros documentos, de outros estados, por exemplo, já que ele priorizou Minas. Bom dia, Aline. Espero que você esteja bem. Parabéns aí pelo seu trabalho. Volto a considerar. Ainda falta a pergunta da Natália. Ah, tá. Perdão. Eu achei que a gente já respondia automaticamente. Perdão. Eu também achei que ele fosse responder e depois eu fosse perguntar. É que a gente está fazendo em bloco. Desculpa, Felipe. A minha pergunta é para a Bárbara, porque como ela foi a única escola particular, né? E eles voltaram bem antes, né, no presencial, eles voltaram bem antes do que as escolas municipais, estaduais. Embora eles estivessem com essa falta, de falar, não, estou sentindo falta de ir para a quadra, de correr, de fazer atividade, eles voltaram com muito mais limitações, assim como a Giovana falou, principalmente por terem voltado muito antes. Então, no ano passado, se eu não me engano, as escolas particulares já tinham retornado com as aulas presenciais. E eu queria saber como é que foi essa relação de expectativa e realidade dos alunos, né? Porque no ano passado a gente ainda tinha um período pandêmico muito mais instável do que a gente tem agora, então com muito mais questões de distanciamento, de não compartilhamento de materiais. Como que foi essa questão de tentar planejar essas aulas com essas questões? Como é que foi essa expectativa e realidade dos alunos? Tipo, caramba, a gente voltou, a gente não pode fazer um monte de coisa. Eles continuaram se mostrando interessados ali na aula, eles tinham aquela mesma alegria de estar ali, ou ficaram mais desanimados por conta dessas limitações que foram impostas? Show, Natália. Eu acho que a gente pode seguir agora as respostas na ordem que a gente apresentou, né? Começando então com Tiago e Letícia. Certo. Como a gente falou, né, no relato, nós quatro da equipe executora, a gente não tinha tanta familiaridade com a temática. Então, nesse encontro, a gente já visava que quem ia mesmo que dominar a cena ia ser o Rogério, que foi o nosso convidado. E a gente, depois que a gente constatou, ele foi o encontro, né, que mais teve participantes e também o encontro que mais teve duração, porque a maioria dos estudantes que participaram, eles já estavam familiarizados com os animes. E vai destacar porque o Rogério ele conhece muitos animes e ele fez uma apresentação muito boa, excelente, que ele trouxe várias indicações, inclusive sobre classificadas por esportes. E um dos animes que eles mais comentaram foi justamente o anime que fala sobre um time de vôlei, se eu não me engano. E foi muito participativo, um dos encontros mais participativos, porque os estudantes que participaram justamente conheciam muito desses animes que retratavam o esporte. E pudemos conhecer, porque até então não conhecia quase nenhum anime que falava sobre esporte. Valeu, Thiago. Obrigado. O nome do anime, para quem quiser procurar aí, é Haikyuu. E, Isso. sei lá, são todos viciados nesse anime, tipo, e vôlei tá rolando a super depois disso aí. Agora o Wesley, por favor. Só um comentário rapidinho, Thiago, porque o Thiago é jovem, né, cara? Talvez o Diogo lembre. Tinha um anime quando a gente era criança, chamava Super Campeões, cara. Que todo mundo na cidade era viciado, também era sobre esporte. Exatamente, exatamente. São muitos, gente. São muitos animes. Até patinação no gelo tem anime. E, assim, os participantes, né, se identificam muito com a história dos personagens dos animes, essa história de superação. Eles sofrem, depois eles se recuperam. Então, o nosso convidado contou toda essa trajetória e aí o chat, assim, bombou. Foi um dia que passou, enquanto passou das 2 horas, a gente teve mesmo que interromper, porque a interatividade, assim, foi muito presente.
E eles disseram, Diogo, que têm interesse de praticar o esporte a partir dos animes mesmo. Muitos falaram, muitos. Exatamente. Foi muito bacana, assim, e foi uma demanda contrária, né? Eles trouxeram o anime durante a pandemia, e agora com o retorno, eu estou conseguindo trabalhar essa prática, assim, eu tô bem animado com isso. Muda o clima da aula. Se você cita um anime, eu trabalhei durante esse período todo remotamente, se você cita um anime na aula, muda. Eles passam a protagonizar a sua aula mesmo, que é o mais interessante. Muito bom, muito bom. Wesley? Peço desculpas, cara. Aquela hora interrompi, perdão aí. Sobre os animes aí, bem bacana. Atualmente eu faço uma pesquisa, né, de doutorado sobre os memes relacionados ao futebol, né? Acho que aproxima um pouco aí, é bem bacana também. Respondendo à pesquisa da Aline, então, Aline, o trabalho ele é resultado de uma iniciação científica, né, na universidade que eu sou professor, da unidade de Tuiutaba, então a gente se atentou a estar analisando os documentos do estado de Minas Gerais. Na verdade, a gente ainda não pensou em dar sequência a essa pesquisa, né, porque é um grande gancho aí que você coloca, né, fazer essas análises a nível, por exemplo, nacional, né, é um pensamento aí para futuras pesquisas, mas que acaba colocando um ponto de interrogação na cabeça da gente aí. Agradeço aí a pergunta e acaba que, conforme eu falei, põe uma interrogação aí para que a gente possa dar sequência aí nessa pesquisa. Não sei se eu consegui responder. Wesley, depois você tem que me mandar uma mensagem. Eu fiz com meus alunos do ensino médio ano passado vários memes, né? Eles fizeram vários memes sobre várias práticas corporais. Não sei se te interessa. Foi um trabalho bem legal que a gente fez. Giovana. Fico à disposição, desculpa, Felipe, fico à disposição, tá? Se você quiser pegar meu e-mail pessoal aí, a gente pode trocar figurinha aí. Show. Giovana e Cíntia. Olá, eu gostaria de responder essa pergunta do Diogo, né? Então, foi um desafio também, né? Porque um cenário inédito, então começou a pandemia, o que a gente faz, né? Então, fomos pensando sempre juntos, né? Junto com o projeto e as professoras. E, inicialmente, esse relato foi do final de 2020. Mas, inicialmente, começamos com o Google Formulário, continuando o tema que já estava presencialmente, que era Jogos Africanos. E a gente percebia que a devolutiva não era muito, que não estava atingindo muitos estudantes. Aí a gente foi pensando juntos estratégias para que pudesse ampliar essa participação. Aí depois veio jogos populares, e que tivemos também propostas interessantes, como fazer vídeo do TikTok, com aquela musiquinha Eu Nunca, Eu Já, com jogos populares. Então a gente foi tendo uma devolutiva maior. Aí, e sempre reconhecendo as dificuldades dos estudantes, né? Como a Bárbara trouxe também muito bem, que a gente reconhece a limitação deles com tecnologia, né, atividades também em casa que acabam impedindo, e sempre também consultando eles, perguntando o que eles gostavam mais, aí a gente conseguiu fazer encontros síncronos com eles. Tínhamos também contato no WhatsApp, né, o grupo do WhatsApp. Acabou que isso foi a nós limitado porque eles criaram um aplicativo, a gente não conseguiu mais ter encontros síncronos, mas sempre tentando inovar e tentando juntos pensar formas de ampliar essa participação. Se a Giovana quiser me complementar. O Google Formulário, fazendo perguntas sobre como eles se sentiam mais confortáveis e conseguiam fazer melhores atividades, foi uma estratégia muito boa, porque muitos deles sempre falavam, não consigo entrar agora porque estou cuidando do meu irmão, porque eu estou arrumando a casa, ou porque minha mãe foi trabalhar e eu não tenho celular. Então, isso foi uma estratégia muito bacana. E uma outra estratégia que funcionou bastante foram a criação dos aulões, em que participavam todas as turmas juntos. E isso, com esses aulões, a gente conseguiu ter uma maior participação e efetividade dos estudantes e a mostra de talentos também, porque a gente deu uma maior liberdade para eles mostrarem aquilo que mais agradavam a eles, assim como o tema lazer também, que eles podiam mostrar quais atividades eles mais gostavam de realizar nos momentos de lazer.
Então, isso acho que aproximou muito da realidade deles e conseguimos atraí-los mais. E, principalmente na mostra de talentos, assim, a gente... Nossa, foi emocionante demais, porque a gente percebeu o quanto dar esse protagonismo a esses estudantes era importante, porque eles mostravam coisas assim que a gente realmente muitas vezes não imagina. Um estudante trouxe uma criação de um jogo digital de vôlei incrível, assim, que eu sei lá como que faria uma coisa dessa, assim. Foi incrível, incrível. Vídeos de maquiagem, assim, com efeitos profissionais, muito bacana. Então, dar esse protagonismo a eles, acho que foi um ponto crucial para conseguir trazê-los para conosco. Bom, Bárbara? Bom, a Natália perguntou aí como é que foi a expectativa e realidade, né, do retorno ao presencial. A escola relatada aí, ela manteve 2020 até o final no ensino remoto. Na verdade, algumas retornaram antes, mas isso ficou um pouco a cargo de cada escola, né? Então, essa escola em si retornou ao híbrido somente esse ano. E realmente com todas essas limitações. E aí a limitação da coordenação a gente já está trazendo para uma nova experiência, né? Eu brinco que esse período aí de quase 2 anos, ele foi uma reinvenção a cada alguns meses, né? Porque a gente foi se vendo e se descobrindo e se adaptando e reinventando sempre. Então, o relato ele trata do ano de 2020, quando a educação física estava nesse formato assíncrono de enviar conteúdo e ter resposta dos alunos. 2021 já foi diferente. A gente foi para a prática, foi para a escola, né? Foi para a parte híbrida. Então, tinham alguns alunos na escola e outros alunos em casa. E aí, a coordenação determinou que seria sala de aula, teórico com movimento zero, inicialmente. Então, veio realmente uma avalanche de conteúdos teóricos, e aí o professor vai se reinventar em construir materiais que, né, pegar referências, conteúdos para construir um material teórico a fim de uma aula totalmente teórica, diferente do que vinha sendo no ano anterior e muito mais diferente ainda dos anos anteriores sem pandemia. E aí, até o meio do ano, foi totalmente teórico. Então, a expectativa deles de retornar também ficou ali presa, retida, né, guardada. No terceiro bimestre já de 2021, foi permitido retomar um pouco da prática, ainda sem contato nenhum, sem compartilhamento de materiais, e aí realmente extremamente limitante, né, de fazer uma prática que quem está em casa pudesse reproduzir, sem ter contato, e aí eles querendo jogar queimado, jogar futebol, né, que é o que eles mais pedem normalmente. Então, o terceiro bimestre foi aí, ainda controlado, e aí a coordenação liberou que no quarto bimestre voltassem os jogos. E aí eles se fizeram. A professora também falou, tá bom, o que vocês querem jogar? Sempre de máscara, né? Com um vidro de álcool ali do lado, disponível para limpar os materiais que fossem necessários, para limpar a mão, enfim. Mas aí foi se liberando aos poucos, e aí o quarto bimestre foi quase que... Acho que só não foi uma explosão total, porque eles tinham que ficar de máscara, porque se pudesse tirar aqui, infelizmente a gente ainda não pode, né? Eles estariam gritando mais do que eles já gritaram, só de poder jogar alguns jogos aí, mesmo que com a máscara no rosto e o sol na cabeça. Muito legal, gente. Eu vou colocar aqui no chat a lista de presença para vocês irem lá. Responde que o certificado vai sair a partir dessa lista. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Lembrando que 10h20 começam as nossas oficinas. Vocês voltam para aquela sala principal e depois vocês podem ir se encaminhando para as oficinas. E se quiser naquela sala principal bater um papo, trocar alguma coisa, podem. Agora, para finalizar, eu vou pedir para cada grupo, né, para cada autor, fazer um agradecimento e as palavras finais, começando pela Letícia e pelo Tiago. Eu só complementar aqui, para quem quiser, para voltar para a sala principal, é só apertar em sair
e sair em vez de sair geral, sair da sala simultânea, tá bom? Que aí você volta para a sala principal. Bom, minha câmera, gente, eu acho que está quebrada, eu não vou poder ligar, mas eu queria agradecer a participação, queria agradecer o convite aí. Queria lembrar que a Aline colocou aí no chat o texto norteador daquele encontro com a temática nipônica que a gente estava falando nesse instante, então vocês podem ler um pouco sobre. E qualquer outro dorama, qualquer outra informação que vocês queiram de algum documentário ou série, a gente pode passar para vocês poderem assistir também. Obrigada. Legal, Wesley. Desculpa, eu estava organizando aqui. Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando com vocês aí. Eu acho que foi um momento muito enriquecedor. Todos os trabalhos foram muito bem apresentados. Realmente eu não fiz questões porque não ficaram dúvidas. E é muito bom compartilhar desses momentos aí. Eu acho que só faz crescer, né? Sobre a discussão da educação física, acabou de sair um artigo, aulas de educação física em tempos pandêmicos, numa escola pública de Minas Gerais. Se alguém tiver interesse, tá? Depois eu posso enviar. A gente fez uma entrevista semi-estruturada com professores de uma escola para entender como que aconteceu essas aulas, enfim. E aí eu ponho à disposição, já coloquei aí meu e-mail também. Se alguém quiser trocar figurinhas, acho que isso é muito bacana, tá? Um abraço a todos, parabéns, grande abraço aí. Giovanna e Cíntia. Bom, gostaria de agradecer, Felipe, Diogo, agradecer a todos pelas apresentações, foram ótimas, e é sempre bom, né, essa troca. Diferentes regiões, né, aqui em Minas Gerais, Bahia, então, queria agradecer mais uma vez. Eu também, gente, participar é um grande privilégio, então acho extremamente, como a Cíntia falou, extremamente importante essa troca de experiências de pessoas de lugares completamente diferentes, realidades completamente diferentes. Então, acho que isso que é o que faz toda a diferença, né? E que deve ser valorizado. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. E é isso. Obrigado, meninas. Bárbara. Eu queria agradecer a Arlindo e a Renata pela parceria mais uma vez. A gente tem feito essa troca de forma bem agradável, contínua, e agradecer a participação, a oportunidade aí de participar, né, desse momento. Como as meninas disseram aí, eu sempre digo, essa troca é um processo terapêutico de todo professor, extremamente prazeroso e enriquecedor, né? Como é bom a gente poder ter essa troca de informações, principalmente partindo aí dessa diferença de regiões e realidades, para que na hora que a gente tenha que viver a experiência, tenha algo guardado na memória aí de como realizar. Queria agradecer em especial aí a fala do Felipe no início, que também não sou muito de formalidades, gosto desse papo aí livre, né, que nos faz crescer bastante. Obrigada aí pela participação de todos. Foi muito bom aí ouvir a apresentação de vocês. Obrigado, gente. Espero que no próximo ENEF a gente possa se encontrar lá no CP2, presencialmente, que a gente consiga se encontrar, se conhecer de perto. Muito obrigado pela participação de todo mundo. E não vou embora, não. Daqui a pouco tem as oficinas, a gente se encontra daqui a pouco. Beijo no coração. Tchau. É isso, gente. Obrigado. E vamos para a sala principal, né? Isso aí. Parabéns a todos. Opa. Alguém não parou de gravar, hein? Quem não parou de gravar aí, pode parar de gravar. Eu mesmo. Tranquilo.